Gui, sobre 2024, pela sua visão, a sua atuação no mercado, a atuação que você está lá do estudo desportivo, quais estratégias você considera essenciais ou análises que você fez do mercado para ajudar os gestores aí no planejamento do próximo ano? Olha, o futuro é incerto e aparentemente não tão bom para os gestores. E por que eu digo isso? A atuação que você está... Desculpa, eu liguei aqui no computador para ver nós dois. Desculpa. Não tem problema. Qual é a questão? Quando a gente olha os números, eu gosto muito de brincar com os números sou eu quem peço para esse grupo na USP, todos os anos para o Confef atualizar. Então, eles atualizam o número de registrados, de estabelecimentos, né, ou cada CPF, entre aspas, cada CNPJ, melhor dizendo, cada CREF jurídico, e a gente tem alguns dados curiosos. Por que eu brinquei aqui que o futuro é incerto e parece não tão bom? Só no sentido de conseguir mão de obra, tá? Por outro lado, a gente vai, por conta desse, entre aspas, também apagão de mão de obra, eu adorei esse termo que o Carlos Ferreirinha falou recentemente num evento dele, a gente vai precisar colocar mais tecnologia dentro das academias ou pensar em modelos de negócio que demandem menos profissionais de educação física para funcionar. A gente teve, desde o início da regulamentação da profissão, crescente o número de profissionais de educação física registrados e de academias ou estabelecimentos como um todo, clube, estúdio, box, tudo isso. Estúdio box ficou um pouco mais forte ali em 2007 para frente, mas no ano retrasado para o ano passado, no corte dezembro de 21 para dezembro de 22, nós tivemos menos 8.505 profissionais de educação física com CREF ativo no mercado. E só de pedido de baixa reduziu. A gente teve um aumento de número de academias, mas nós tivemos pela primeira vez na análise histórica uma redução de quantidade de profissionais de educação física com CREF ativo. Isso o corte 31 de dezembro de 22. Vamos ver agora quando atualizar 31 de dezembro de 23. Se essa curva vai continuar para baixo ou se a gente de repente consegue recuperar. O dado mais alarmante para mim é que foram 29.502 pedidos de baixa só no ano de 2022. O acumulado ao todo do ano, no CONFEF, no Conselho Federal de Educação Física, quase 30 mil profissionais de educação física falaram: pode cancelar minha licença que eu não vou trabalhar com ela. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente precisa pensar ou em aumentar a atratividade, eu acho que é obrigatório para quem demanda mão de obra qualificada, precisa pensar em estratégias para aumentar muito a atratividade e a gente estar preparado para esse novo modelo de trabalho que é muito diferente de quando eu comecei lá atrás, em 1º de março de 1994. Era totalmente diferente. Naquela época ainda existiam mais padarias do que academias. Hoje em dia não. Tem mais academia numa rua do que padaria. Mais academia na maioria dos bairros do que padaria. Então a gente precisa, enquanto gestor, cuidar um pouco mais do jardim para atrair as borboletas, clientes internos, estou falando agora, tá? Funcionários. Caramba, eu tô passada com essas informações e o quanto isso afeta os negócios. Eu não vejo muita... A gente não tem acesso a isso, a gente precisa de pessoas como você para trazer isso para a gente. E o quanto a gente que está hoje em dia, eu vejo, né, muitos gestores falando, porque não tem profissional, o profissional não quer trabalhar. Gente, mas é uma coisa muito mais preocupante. A profissão não está sendo mais atrativa, as pessoas estão deixando de ser profissionais. E aí a gente junta com a questão da mão de obra em si. Só vai sobreviver quem está na vitória.
E quando a gente olha para o profissional em si, Thaís, a gente precisa lembrar que lá atrás, se eu pegar o meu mercado, quando eu me inseri, eu tinha academia ou clube para trabalhar, né? Era um mercado que tinha ou escola, então eu tinha opção 1, escola, opção 2, academia, que eu nem estava na faculdade ainda e comecei auxiliando em aulas de natação na época, porque eu tinha nadado, ou clube que também contratava as pessoas sem necessariamente ser formadas. Aí a gente teve o processo, para mim, evolutivo da regulamentação da profissão, e hoje a gente tem opções para os profissionais de educação física trabalhar em navios, não era uma realidade na época. Hoje, trabalhar só em navios, um profissional de educação física, esses cruzeiros, ele vive e vive bem. Para os solteiros, porque eles ficam muito tempo longe de casa, a quem diga, quem já trabalhou, eu tenho 3 no meu time aqui que já trabalharam, um que já trabalhou bastante, que é excelente de grana, né, de aventuras, de conhecer pessoa, para quem gosta disso. A gente tem os estúdios que surgiram muito forte ali no meio da primeira década dos anos 2000, chegaram os boxes de CrossFit, né, ali 2007, as próprias low costs, que muita gente achou que não seria interessante para os profissionais, a maioria delas está muito profissionalizada e oferecendo uma estrutura e uma perspectiva de longo prazo que é convidativa, e esses profissionais conseguem ter a vida dupla que a maioria dos profissionais de educação física tem, que é trabalhar para uma instituição e ser personal trainer. E para quem optou em não ter vida dupla, viver só do personal trainer, todos os edifícios, vou repetir, todos os edifícios que foram entregues, residenciais, né, que foram entregues nos últimos 5 anos, para não cravar que é nos últimos 10, tem uma sala fitness, alguns deles muito bons. O que gera oportunidade de trabalho para os profissionais de educação física trabalharem diretamente com os clientes que não querem ficar nos grandes centros, São Paulo, de onde a gente está falando, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o trânsito já está complicado também, Curitiba, enfim, não quero me deslocar, eu prefiro que o personal trainer venha até a minha casa e a gente treina na academia do prédio. E cresceu muito também as academias de condomínio como oportunidade para o profissional de educação física. Por isso, as academias que quiserem sobreviver demandando o profissional de educação física para trabalhar para elas, precisa olhar para o profissional de educação física como um parceiro, como alguém que precisa ser cuidado, uma estratégia de médio e longo prazo que torna interessante a permanência dele ali, tanto quanto ou mais do que para os clientes. Ou seja, aqui entra a importância da gestão de pessoas. E eu vou fazer um comentário aqui como mentora, né, de negócios em geral. É o maior calcanhar de Aquiles dos negócios, de qualquer negócio, não só do fitness. Ao mesmo tempo que é onde está o maior ponto fraco, está a área em que menos o gestor se atenta. Ele quer muito curso sobre gestão, sobre vendas, como vender, e marketing e tal, e pessoas ele vai deixando de lado. Só quando o calo aperta. Está na hora de mudar isso, porque você não vai vender se você não olhar para as pessoas. Você não vai ter gente trabalhando na sua academia se você não olhar para pessoas. Quando você tem um time muito engajado e tem lugares que conseguem fazer isso muito bem, você pode até ter uma venda relativamente fraca, mas você tem uma revenda, uma renovação mais forte, porque o professor já vende, né? O vínculo com o professor, o cuidado vende. Então, por isso, se torna interessante quando a gente pensa em gestão de academia, gestão do negócio, pensar em pessoas. Sim, isso é um apagão geral, não é só da educação física, não é só das academias. Os clubes estão com dificuldade de contratar. Os ADCs, né, as academias das empresas, estão com dificuldade de contratar, porque o personal trainer está forte. Principalmente depois desse advento da pandemia que nós vivemos, que fez com que muitos
muitas pessoas comuns que antes não treinavam entendessem a importância de se cuidar e passaram a investir uma importância do orçamento que antes era impensável para a saúde no quesito treinamento, forma física mesmo, estar mais saudável. Isso muda drasticamente. Uma curiosidade disso, Thaís, eu converso muito com os fabricantes de equipamento de ginástica, de utensílios de uso pessoal, e 2 deles me disseram, grandes, hein? Um gringo, não vou falar qual é, fica lá na Europa, tal, meio amarelo e cinza as cores, e o outro brasileiro, que o ano passado, pela primeira vez na história, a venda casa e condomínios, eles tratando como casa, superou as academias e clubes. As vendas para os clubes e para as academias, para esses 2 fabricantes, foi menor pela primeira vez na história do que para condomínios e casas. As pessoas compraram esteira para dentro de casa, bicicleta para dentro de casa. Até porque também tem alguns colegas de profissão, alguns profissionais, que mantêm as turmas de aulas online. Tem um amigo aqui que ele dá aula por Zoom. Ele tem 3 aulas por dia, que as pessoas pagam mensalidade para ele, pode entrar em qualquer aula. Ele tem uma bike na casa dele, liga o computador ou celular para poder ver e ser corrigido, e cabe X pessoas por aula. É um outro mercado também que surgiu recente para os profissionais de educação física. Eles montam a própria academia sem gastar com a academia propriamente dita. Ele tem a bike dele e dá aula de bike para a turma que gosta da aula dele. Gente, são 2 alertas aqui, né, dessas informações que você, Gui, está trazendo. Uma nessa diminuição dos profissionais e uma no aumento das vendas de equipamentos para casas e condomínios. Isso afeta diretamente as academias. Esse é o tipo de informação que, assim, que eu não vejo. Ainda bem que tem você, Gui, para trazer isso para a gente, porque isso diz muito sobre o segmento, para onde a gente está caminhando. Para quem está abrindo academia, para quem tem aí nos planos de expandir para novas unidades, precisa pensar nesse movimento do segmento, né? Sim, eu sou muito otimista mesmo assim, tá, Thaís? Porque se a gente olhar de novo para o mercado como um eterno aprendedor do mercado, eu listei aqui alguns equipamentos que vendem aula. A gente já ouviu falar bastante da Peloton, né? O Tadeu falou bastante disso na pandemia e pós-pandemia, aquela empresa americana que vende a bike com aulas gravadas, tem tipo um streaming de aulas online, além de algumas aulas ao vivo, só em inglês ainda. Tem um ex-dono de uma empresa que nasceu vendendo tênis no Brasil, que foi vendida por um grande varejista, que está montando uma versão brasileira, já está em funcionamento. Aqui, a mesma pegada, Ctrl-C, Ctrl-V, aprimorando e tropicalizando. Mas a gente tem, por exemplo, o Otari, otário na língua portuguesa sem a letra O, é um tapete de yoga com um tablet acoplado que você faz aula de yoga sozinho na sua casa. Também tem um streaming de aula. Você tem aquele espelho que tem aula com peso corporal. Você tem um espelho com 2 braços, que é o tonal, que também tem aula e tem como se fosse um crossover ali ajustável para fazer aula. A gente tem Remo com aula ao vivo, 2 marcas diferentes. Tem uma bem interessante, quem tiver junto no computador, chama Fivot, F-I-V-O-T, que é uma cama que dobra, uma cama, você dormiu na cama, ela vai dobrar na parede e ela vai abrir os braços, um lugar para pôr a barra, o banco de supino, vira um banco de supino ou uma barra para agachamento. Isso ainda é americano, muito nos Estados Unidos, mas daqui a pouco vai chegar aqui. Né? Se você comprar a bike do principal fabricante italiano, mais conhecido aqui no Brasil, tem aula online, tal qual a Peloton. Eu falei da Peloton, vamos falar também o nome, a Tecnogym tem a aula online. Ainda não está em português, mas você entende e está vendo a aula acontecer, você consegue acompanhar essa aula. Tem, enfim, um monte de coisa acontecendo aí, além de uma outra mudança para as academias, já que o nosso foco é gestão de academias, que são os, aspas, convênio médico de academia. Uhum. Há pouco tempo atrás a gente tinha ouvido falar em um principal aqui no Brasil, chegou um gringo aqui, já tem 5 operando ao mesmo tempo no Brasil.
né? Óbvio que um mais forte do que o outro, mas quando as pessoas me perguntam, Guilherme, você acha que eu devo aceitar? Eu falo, olha, eu não consigo pensar num dono de restaurante, a maioria deles, se for mediano, pensar em sobreviver sem os vale-refeições, ticket restaurante. Não consigo pensar nos hospitais abrindo mão 100% dos convênios, dos planos de saúde, só para viver dos atendimentos particulares. Acho que a gente precisa dar esse passo de profissionalização e aprender a ganhar bastante dinheiro com esses convênios de academia, porque dá para ganhar dinheiro com isso e ser uma parte importante da receita, porque eles atraem pessoas do meio corporativo que as academias não conseguem atrair na mesma proporção. Então tem um monte de coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo que o gestor da academia, se ele quiser competir com esses passes de academia, ele vai ter que ter um funcionário ou dois para ir na empresa, para conversar com as pessoas. Esses agregadores, como eles gostam de ser chamados, eles já mandam, eles vão até as empresas, eles precisam que os funcionários façam cada vez mais adesão. Tem um percentual cada vez maior de funcionário aderido ao plano, senão a administração pode ser que corte. Então eles fazem essa ativação. Você só precisa tratar bem para o funcionário A, que frequenta a academia Gestão Fitness, falar, pô, eu assinei, qual que você vai? Vou na Gestão Fitness. É legal? Puta, eu não penso em outra, eu só vou lá. Até porque, por exemplo, na minha casa, plano de saúde, eu posso até trocar o plano de saúde, mas tem que ter aquele hospital. Né? Então dá para ser muito relevante, sim, mesmo aceitando os agregadores, 1, 2, 3 ou 5, por que não? Sim, é uma forma de trabalho. E sim, eu trabalho com outros segmentos também. E eu estive na onda, na época que os consultórios de odontologia começaram a aceitar convênios. E assim como as academias começaram a se revoltar. Não, por quê? Porque paga pouco, porque perde dinheiro, não sei o quê. E a gente percebeu que não tem como, hoje, muitos consultórios aceitam, assim como as academias estão no mesmo engatinhando nisso. Mas não tem como fugir. Vai ser cada vez mais isso quando não se tornar academias que praticamente vivem disso. Ame ou odeie. Eu percebo que tem um cliente que vive, assim, 90% do faturamento vem de agregador, e tem outros que conseguem viver bem sem. Então, é tudo decisão estratégica, como trabalhar isso, tanto no marketing quanto nas vendas. É tudo uma questão de gestão, mas não tem como você simplesmente virar a cara e tapar os olhos com o andamento das tendências de mercado. Thaís, eu trabalhei para um deles, né, durante um período, e tinha academia que vivia exclusivamente de venda de agregador, parou de vender plano, porque estava numa região onde tinha muito cliente, aqui na região da Berrini de São Paulo, e ele falou, eu parei de vender plano. Se a pessoa quiser vir aqui pagar, eu vendo, mas eu parei, porque eu tenho a minha agenda praticamente lotada, quase que 100% de ocupação do meu estúdio, por conta de indicação. Eu trato bem o cliente que vem e ele volta. E para mim dá na mesma. É garantido, eu não tenho que administrar recebimento, porque o agregador nunca me atrasa. O agregador não me atrapalha fluxo de caixa, porque eu sei quando eu vou receber e ele paga. Então, um olhar de um cara que me fez concluir algo que eu acho que não concluiria sozinho. Sim, e aí e a comprovação disso é que estão entrando novos agregadores no mercado. Eu acho que isso não vai acabar, não. Honestamente, se eu tivesse que optar, vai ficar cada vez mais forte e não me surpreenderá se daqui a pouco não começarem a ser adquiridos por grandes seguradoras de grupo de saúde, por exemplo. Não vai me surpreender. Porque tem uma estrutura grande, vai lá e compra. Não me surpreenderia se isso começasse a acontecer. Sim. E agora tem uma pessoa que falou assim, outra coisa interessante são os seguros de vida. Agora também tem incentivo à prática de atividade física. O meu, por exemplo, me dá cashback em troca de calorias. Olha que interessante. Porque faz todo sentido, né, gente? É muito legal. Olha, o meu plano de saúde, até 2 meses atrás, a gente mudou em casa tem 2, 3 meses. Ele, toda vez que eu abria para consultar qualquer coisa, achar um médico ou agendar um exame,
ou agendar uma consulta online, que é outra coisa que aconteceu no mercado hoje. Eu consigo, eu conheci um professor que se mudou para Nova York, ou eu quero treinar meu inglês, eu contrato alguém que mora em outro lugar do mundo, também posso. Mora lá no canto de Minas Gerais, se ele tiver internet eu também, ok, isso acontece. E aparecia no plano de saúde para mim, voltando ao assunto aqui, aparecia para mim a propaganda de um dos agregadores para eu contratar como pessoa física, porque eu sou, no caso eu era cliente desse plano de saúde, então eu poderia comprar o acesso ao esse agregador e frequentar as X academias que ele tinha licenciado ali. Ele me incentivava toda vez, não tinha como eu apagar o banner. Eu liguei lá, falei, você está me incomodando, eu quero tirar. Porque, não dá, é uma campanha, tá aí, clica no X. Eles vão deixando ali até as pessoas clicarem, né? Assim, uma hora vence pelo cansaço. Vai, porque o cara, eu, por exemplo, trabalho em academia, não ia contratar, eu não conheço alguém que tenha contratado, mas sou capaz de apostar que muitas pessoas contrataram para experimentar e outros acabaram ficando. De novo, qual academia conseguiria fazer isso individualmente? Você pega um plano de saúde que tem milhões de clientes, nesse caso é uma das maiores seguradoras do Brasil, ele está fazendo propaganda, e quando um cliente faz a adesão nesse agregador, ele vai ter que usar em alguma academia. Tomara que seja a sua, né? Que estejam falando bem da sua, que você esteja lá com fotos bonitas, com bastante atrativo para ele. Eu não sei como é que funciona esses aplicativos de paquera, escolher para cima ou para baixo, para direita ou para esquerda, sei lá, e escolher a sua academia para testar e gastar o voucher dele, né? Exatamente. Que aí a gente volta ao que você falou no início, né? A gente tem que se adaptar às tecnologias. Né? Tem mais tecnologia nas academias, mais tecnologia no mercado em si, na atração de pessoas para atividade física. Né? Isso vem aumentando. E a tecnologia, de novo, diante do apagão de mão de obra, a gente precisa usar a tecnologia para preencher isso. Eu vou citar de novo o Ferreirinha, porque foi um termo dele, né, esse apagão de mão de obra. Ele tem um livro que chama O Paladar Não Retrocede. E eu sempre conto a mesma história, independentemente de religião ou religiosidade. A quem siga qualquer religiosidade cristã, né, Jesus Cristo, tem lá uma passagem na Bíblia que diz que onde 2 ou mais chamarem meu nome, eu estarei presente. Então Jesus está falando isso para os discípulos dele. Mas não acabaram as igrejas, ao contrário, estão crescendo as igrejas. O livro do Ferreirinha, que chama O Paladar Não Retrocede, se aplica perfeitamente para as academias. Depois que você experimentou um estilo de vida mais ativo, mais dinâmico, mais potente, porque a gente fica mais potente, mais capaz, você não quer mais voltar para o seu estilo de vida sedentário. Se você teve uma mudança importante de aparência, de silhueta, de visual, além da disposição, da melhora do sono, da qualidade de concentração, capacidade de trabalho, consequentemente, por isso as empresas investem tanto, você não quer mais voltar para aquele estilo de vida quando você estava com sobrepeso, dormia e não descansava, tudo mais. Comecei na academia do meu prédio. Ok, é cômodo, é confortável, show de bola. O prédio que eu moro, Thaís, para você ter ideia, está fazendo cotação para colocar equipamento profissional, porque o uso está muito alto. Né? Mas a maioria dos lugares, aqui, essa sala que eu estou agora, eu tenho 4 remos top de linha, 3 bikes, que cada bike dessa custa o preço mais caro, cada bike custa mais caro que o carro zero mais barato do Brasil, cada bike. Estou com esteira aqui, um monte de outras coisas, que mesmo que o meu condomínio invista, faça um investimento interessante, não vai ter tudo que tem nesta sala. Guilherme, mas aí a academia XYZ, Alessanquidinha, top, tá bom. Um monte de academia entrega mais. Então, voltando para o Paladar Não Retrocede, quando eu experimento uma academia que tem mais ferramenta, que alguém me recebe, que lembra que eu não fui, que monta um treino para mim, que está equilibrado para as minhas necessidades, eu não sinto saudade de treinar sozinho. Eu não sinto saudade de ter que revezar a cadeira extensora se a academia tem 2.
Eu não sinto saudade do que era pior. Toda vez que a gente evolui, a gente não sente saudade do nível inferior que a gente viveu. Para tudo. Né? O computador, você comprou um computador melhor, você não fala que saudade daquele que era lento. Você compra uma caneta legal, ai que saudade. E não necessariamente seja o caro, para as pessoas acharem que isso tem a ver com o que é mais caro. A caneta que eu mais gosto é uma caneta que custa, de todas, tá? Que existem no mundo, que eu já escrevi, é uma Pentel Wow que custa R$ 5,90. Essa aqui, ó. Ela é triangularzinha, é a que eu mais gosto. Eu posso ter outras, mas eu acabo voltando nessa. E a sua academia também pode ser isso para algum cliente ou para alguns clientes. Não necessariamente é o mais caro que te agrada mais, o que te eleva o paladar. O gestor precisa olhar com esse olhar. A gente ainda tem muito na academia o olhar só do treino. Vou te dar um exemplo concreto aqui que veio na minha cabeça agora. Outro dia eu estava falando com um amigo, dono de academia, ele falou, não, eu já faço isso, já faço aquilo, já faço aquilo, já faço aquilo. E uma dica muito prática que todo gestor pode fazer agora. Minha pergunta era para ele, a primeira pergunta foi, o secador de cabelo no banheiro feminino é igual ao que a sua cliente tem na casa dela? Ele falou, não sei. O que isso tem a ver com a nossa conversa? Eu falei, porque tem que ser melhor. O secador de cabelo é um investimento ridículo comparado com todo investimento que uma academia faz para satisfazer o cliente. O secador de cabelo tem que ser o melhor secador de cabelo que existe no mercado. Você vai comprar 3 por ano se usar muito, porque vai estragar. Mas ele custa infinitamente. Então ela vai, putz, secar o cabelo aqui é melhor que na minha casa. Ela não pode passar raiva secando o cabelo na sua academia. A gente precisa cuidar, além do treino, sim, né, dos pontos de fricção e fazer com que o cliente tenha mais motivo para ir na academia. Não dá para estar com o pé molhado no banheiro. Tem que ter um tapete legal ou um piso elevado que escoa a água para ter conforto. Mas o secador de cabelo, ó, todo mundo que comprar um top secador de cabelo custa um pouquinho mais de R$ 1.000. É caro. Para a maioria das pessoas nunca pagou isso no secador de cabelo. Mas talvez na sua cidade seja o melhor secador de cabelo da academia da sua cidade. Não dá para comprar o de R$ 200. Não dá. Se quiser começar a melhorar a experiência como um todo do cliente, você é mulher, eu não sei se você seca o cabelo, Thaís, com secador. A minha turma em casa... Para mim isso seria um diferencial. Para mim isso seria um diferencial. Você falando isso, para mim faria toda a diferença. A minha mulherada em casa, tudo cabeluda, né? Minha esposa e as 2 meninas. Se o secador de cabelo for meia boca, talvez ela não treine hoje porque tem reunião. Se o secador de cabelo for muito legal, talvez ela vá fazer um treino rápido porque ela quer dar aquele tchan e ainda não teve coragem de pagar 1.000 e pouco no secador. Na minha casa é legalzão. Depois que eu contei isso, a minha esposa foi lá e comprou o topzera. Olha aí. Não, faria toda a diferença, porque o horário que você vai trabalhar, eu prefiro treinar de manhã. Para mim, final do dia, a minha energia já caiu demais, não rola, tem que ser de manhã. Então, eu tenho que lavar o cabelo depois. E então, passar raiva, é o que você falou, passar raiva com o secador seria uma coisa assim, não dá para treinar ali, porque não dá para tomar banho, lavar o cabelo e secar o cabelo. E eu tenho que secar o cabelo, meu cabelo eu não consigo pentear ele molhado. Então, é uma coisa fundamental. Mas eu já percebi, treinando em academias, o quanto o secador é importante. Então, com certeza, isso é uma diferença. E às vezes parece muito bobo. Por quê? Porque o gestor ele tem a mania de querer definir as coisas pelo ponto de vista dele. Ele tem que definir as coisas pelo ponto de vista do cliente. Customer centric, né? O cliente no centro. Isso aí. Tem que ser, não tem jeito. E às vezes tem alguns detalhes que é óbvio que aí já deve ter falado com a turma que fala de marca e que um monte de outras coisas no Summit, eu assisti poucos, mas a gente não precisa comprar um secador de cabelo, ó, abri aqui agora, existe secador de cabelo de R$ 25.000, nem sabia. Não precisa ser um desse, né? Mas tem que ser de 1.000 e pouco. Tem que ser de 1.000 e pouco. Tem que ser esses com um montão de watts. Tem que ser com mais de 2.600 watts. Porque seca forte, seca rápido, fica bonito. E você vai comprar de vez em quando. Né? Não dá para economizar.
numa coisa básica. Assim, também não dá para economizar em treinamento do time. Eu vou fazer um treinamento meia boca, porque outro dia eu fui muito provocado por um curso que eu fiz, Thaís. Eu estudo o tempo todo, você sabe disso, eu adoro aprender, eu sou um aprendedor, dizendo que toda empresa no futuro ela vai ser empresa de educação e tecnologia. Toda empresa. Uhum. A gente precisa educar full-time funcionário, o time nunca vai chegar perfeito, não existe isso, e precisa agregar tecnologia que deixe confortável para o cliente. A experiência dele ali com a gente. A academia já não é uma coisa tão natural para a maioria da população, mas vai se tornar cada vez mais. O que esperar para o ano que vem, que é o tema do Summit, vou entrar um pouco já nessa seara. Se está crescendo venda de equipamento residencial, acessórios individuais, e o paladar não retrocede, a pessoa que era sedentária vai muito provavelmente escolher um estilo de vida ativo. A hora que ela experimentar, ela perder a vergonha, porque talvez esteja fora da silhueta, ela tem ilusão de que na academia só tem gente sarada, bonita e com roupa de marca cara, e vê que a maioria está treinando de camiseta básica e bermuda básica, ela vai experimentar a academia do prédio. A hora que ela vê que hoje em dia está quase 100% dos usuários com fone de ouvido, então ninguém está falando com quase ninguém, óbvio que tem a turma da conversa, que eu acho a turma mais legal, ela vai começar a frequentar a academia do prédio. A hora que ela entender que se ela for do lado do trabalho para fugir do trânsito, então olha só, a academia pode ser estratégia para eu sair mais cedo de casa, e aí eu vou treinar do lado do trabalho, porque eu ganhei meia hora de deslocamento, porque o trânsito vai mudando a cada 10 minutos, dependendo da hora que você vai se deslocar nos grandes centros, e eu ganho meia hora, que é o tempo que eu preciso para treinar. E o secador de cabelo é melhor do que o meu? Opa, justificou. Então eu estou economizando na conta de energia elétrica, porque eu vou usar o secador da academia. Eu estou economizando a conta de água, porque eu vou tomar banho na academia. E é melhor do que eu fazer isso na minha casa, e eu consigo treinar porque eu não treinava. Por que não? A meia hora que eu perdia no trânsito, porque eu estava secando o cabelo em casa, eu ganhei, porque ao invés de sair da minha casa às 8, eu saio às 7, e eu chego mais cedo no local que eu vou treinar e depois só subo o elevador ou atravesso a rua. A gente precisa pensar na jornada do cliente como um todo para fazer com que o cliente olhe e fale, isso faz sentido para mim, e, de novo, o paladar não retrocede. As pessoas estão mais ativas. Os agregadores vão, dentro das empresas, oferecer uma forma de acessar a academia mais barata. Então, ano que vem, a gente deve ter um crescimento importante de ex-sedentários no mercado das academias e nos condomínios, e contratando mais personal trainer ainda, para a gente começar aqui a caminhar para o tema do encontro em si. Maravilha, maravilha. Realmente, a gente já tinha percebido, pelo menos os consultores já comentaram sobre a permanência de pessoas que vieram, que nunca treinaram, mas depois da pandemia começaram a treinar. Um dos desafios hoje é manter essas pessoas, e a tendência é aumentar. Eu acho que sim. Os números estão mostrando isso. Eu não acho. Eu brinco que o meu acho é sempre que eu estou olhando para os números, né? Eu não tenho opinião. Guilherme, o que você acha? Eu falei, eu prefiro testar. Poxa, mas vai acontecer isso. Eu falei, podemos testar primeiro? Eu sou meio cético, meio pensamento de cientista, assim. Não vai acontecer isso. Falei, tá bom, a probabilidade é que aconteça baseado nas nossas experiências, mas mesmo assim eu quero testar. Guilherme, você está querendo testar se uma bexiga cheia de ar vai flutuar? Falei, eu acho que ela vai, mas eu quero testar mesmo assim. E aí, quando a gente olha para os números de mercado, as academias crescendo, o preocupante número de, pela primeira vez, termos um encolhimento de menos 8.505 profissionais comparado com o ano anterior. Uma baixa, pedido de quase 30 mil profissionais pedindo baixa do CREF, da licença dele para trabalhar. As tecnologias vão complementar e preencher esse espaço. E algumas empresas têm feito um favor muito legal para as academias. A gente tem uma das marcas de sistemas de ginástica, de aulas pré-coreografadas, que hoje tem aula online.
Tem outros sistemas também que o aluno faz a aula sozinho ali. Então, começar a combinar isso vai fazer com que o cliente goste de ali. Por que eu acho que mesmo com tecnologia o profissional vai ser útil? Porque, Thaís, agora a gente está aqui batendo um papo, faz tempo que a gente não senta e toma um café junto pessoalmente, mas quando a gente aperta a mão do outro, só aperto de mão são 1.500 terminações nervosas envolvidas. Tem calor, tem pressão, né? E a gente gosta, principalmente brasileiro, latino de um modo geral, a gente gosta de se sentir bem-vindo, se sentir acolhido, e a academia faz isso melhor que um equipamento. É mais verdadeiro. Por isso, todo mundo que se concentrar em oferecer uma experiência convidativa, acolhedora para o cliente, acredito que vai colher frutos para aumentar a base de clientes e para a permanência dos clientes na academia. É preciso olhar se a sua cliente mulher está demorando mais tempo para secar o cabelo do que em casa. Porque, por exemplo, vou insistir aqui como um elemento lúdico até desse nosso bate-papo, os escritórios começaram a voltar muito presencial, né? E todo mundo achou que ia acabar os escritórios e parece que isso não é tão verdade mais. Eu não sou especialista nisso, não estudo isso. Se as mulheres precisam voltar para o escritório, se o seu secador for meia boca, ou ela vai trocar a sua academia, ou ela vai sair da sua academia e vai treinar no condomínio para secar com o secador dela, por exemplo. Então você precisa mapear a experiência do cliente para dar para ele um motivo para querer renovar na sua academia e ficar aí. Gui, sensacional, sensacional. Uma visão do mercado em geral, com números, com fatos, com dados para se tomar decisão, muito importantes para o pessoal analisar aqui para o próximo ano, para os próximos anos. Né? E eu acho muito legal que está condizendo com outros consultores vão falando, aí os outros vão complementando. Tudo isso aqui vai ser compilado depois num material que vai ser entregue para os clientes do Gestão Fitness, e é muito interessante ver como está tudo mudando e como precisa dessa adaptabilidade. E os números estão mostrando, você vê que embasou com números. Mas como eu também sou uma pessoa muito otimista, não acho que isso é uma mensagem do apocalipse. Eu sou uma pessoa muito otimista, acredito que é adaptação, e você falou coisas importantes, por exemplo, como mapear a experiência do cliente, como combinar tecnologia e profissionais, treinamento sem ser meia boca, o cliente precisa ter uma experiência convidativa, acolhedora, que mais? A importância de se adaptar, você falando dos agregadores, etc. E, principalmente, aumentar a atratividade da profissão. Aumentar a atratividade para o profissional. Eu participei de uma discussão uma vez num grupo de gestores e o pessoal falou, que ninguém quer trabalhar, tá, não sei o que. Eu falei, gente, e você já olhou para você o quanto o negócio é atrativo? A pessoa quer trabalhar lá. O problema é que ele não quer trabalhar em lugar nenhum, ele não quer trabalhar no seu lugar, não está atrativo. Então, as pessoas, é muito fácil botar a culpa no outro, né? Não olhar para si. E aqui você mostra muito claramente que tem um caminho a se seguir, uma lição de casa aí para o ano que vem, para os próximos anos. Eu costumo brincar, Thaís, porque eu sou muito otimista, o mercado vai continuar crescendo, porque saúde não está na crista da onda no sentido de moda, mas no sentido de tendência, as pessoas querem viver mais. Esse ano, 2023, nós já temos no Brasil mais quarentões do que crianças até 5 anos. O país está envelhecendo e a gente não quer ficar velho, né? Vai ser muito caro para o Brasil ficar velho. A gente precisa ganhar idade sem ficar velhinho, ser pessoas idosas e saudáveis. E a gente sim pode, com pouco investimento, começar o ano de 2024 sendo muito mais atrativo para os nossos clientes e para as pessoas que vão fazer promessa de ano novo e que vão prometer e vão tentar cumprir visitando a academia. Ela não pode ter medo quando ela chegar lá.
Ela precisa falar, uau, eles pensaram até nisso, e aí o mercado vai continuar crescendo, mesmo que o número de profissionais de educação física tenha apuração de queda nos próximos 2 ou 3 anos, porque as faculdades estão investindo e vai repor a necessidade. Que é um número importante, se a gente dividir o total de academias por profissionais de educação física, o oposto, né? 469 mil profissionais por 50 mil academias, tem 9,4 profissionais por academia. Tem menos do que 10 para cada, não só academia, né? Boxe, estúdio, clube, todos os lugares. É pouca gente. Então pode formar mais um bocado aí que tem mercado para essa turma. Sim. Gui, a gente já estourou nosso tempo aqui, só para dar uma resposta aqui para a Alexandre. Tem uma perspectiva de quantos profissionais estão em formação e vão entrar no mercado? Tem uma média. De 16 a 25 mil, em média, pedem registro profissional por ano. Tem no meu Instagram, tem aí, se rodar um pouco para baixo, em gráfico, como que é ano a ano. Eu atualizo sempre e coloco disponível. De novo, o dado que está aí é data de corte até 31 de dezembro do ano passado, mas está na legenda também. Tem tudo isso aí disponível. Legal. Show, Gui. Obrigadão por compartilhar tanta informação relevante, tão importante para a tomada de decisões das academias no próximo ano, nos próximos anos. Planejamento a gente não faz só para o ano que vem, mas sim para onde você está indo, né? Para onde a gente está indo, caminhando. Obrigada pela colaboração, obrigada por abraçar o Gestão Fitness lá atrás, né, quando você começou com a parceria, agora a gente renovando a parceria, né, para esse novo momento. Obrigadão mesmo, de verdade. Hashtag tamo junto, Thaís. Vamos fazer acontecer e fazer as academias ficarem cada vez mais convidativas para os clientes. Com certeza. Tá joia, então. Obrigadão, Gui. Obrigadão, pessoal que assistiu até agora. Um ótimo dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.